Totó é um herói poderoso, mas tímido, que sonha em matar o Rei Demônio com seu grupo de 3 garotas lindas. Mas mal sabe ele que as garotas são assassinas enviadas para matá-lo por diferentes motivos. Por sorte, ele é forte demais para ser ferido por seus ataques furtivos. E as garotas que querem matá-lo logo começam a se apaixonar por ele. Mas, infelizmente, ele é tímido demais para lidar com tanta atenção. Nas profundezas do reino demoníaco, o Rei Demônio dá à sua filha Ciel um teste para ser oficialmente reconhecida como adulta. Ele diz que, entre todos os candidatos a herói que sonham em matá-lo, encontrou um homem particularmente forte. Ele diz a Ciel que sua missão é matar o herói sozinha e, então, será considerada uma adulta, bem como a herdeira do trono. O Rei Demônio dá a Ciel as informações que ela precisa sobre seu alvo, e a jovem parte imediatamente, pensando que matar um herói não é grande coisa e que pode muito bem se divertir nas terras humanas. Enquanto isso, em uma cidade humana, uma assassina morcego chamada Anemone está recebendo seu pagamento por sua última missão quando seus agentes lhe dão outra missão. Desta vez, ela tem que matar um herói, e o cliente quer que ela se disfarce de sacerdotisa enquanto faz isso. Ela manda o cliente se danar porque não há dinheiro suficiente no mundo que a faça fazer isso. Mas assim que ouve que a recompensa é de 1 milhão de ouros, ela rapidamente muda de ideia. Por outro lado, há uma dominadora chamada Goa que sente grande prazer em transformar caras fortes e musculosos em seus bichinhos de estimação. Ela está entediada porque ninguém consegue mais resistir às suas técnicas, mas seu capanga diz que encontrou o alvo perfeito para ela. Coincidentemente, o alvo é o mesmo cara, e ele já tem muito com o que se preocupar. Seu nome é Totói, embora sonhe em ser um herói popular que todos querem acompanhar, ele é apenas um desastre tímido e desajeitado que não consegue nem conversar com estranhos, já que é enorme como um touro. Até mesmo seu rosto nervoso assusta os normais, que fogem assim que ele tenta iniciar uma conversa. Totó fica deprimido porque nunca teve a chance de formar um grupo com alguém. Mas, quando está prestes a ir para casa, sua sorte muda de repente. Todas as 3 garotas assassinas chegam dizendo a Totó que ouviram falar muito sobre ele e querem formar um grupo com ele. Enquanto Ciel e Annie imediatamente se odeiam, Goa acredita que quanto mais, melhor. As pessoas na guilda ficam realmente chocadas por 3 garotas bonitas estarem tentando formar equipe com aquele solitário esquisito. Mas Totó sente que essa é sua chance. Ele estava sozinho há tanto tempo que se juntaria a qualquer grupo que o aceitasse, e se prepara para dizer sim. Enquanto isso, todos dizem às garotas para esquecerem Totó e se juntarem a eles. Mas Goa diz que já deu seu coração e alma ao herói. Ela se agarra ao braço de Totó e, de repente, os 2 últimos neurônios dele explodem, e ele desmaia de pé. As garotas ficam confusas com isso, e os frequentadores da guilda dizem que Totó é incrivelmente tímido, ainda mais perto de mulheres. Bem, Goa e Annie acham que podem usar isso a seu favor, mas Ciel é mais rápida. Ela usa sua magia para levantar Totó e depois voa para fora, quebrando o teto da guilda. Goa e Annie a perseguem. Sem saber o que Totó quer, pensam que é bom estarem fora da cidade agora. Annie de repente invoca um lançador de granadas e atira em direção a Totó. Mas Ciel desvia dos ataques iniciais e depois os deflete com uma barreira mágica. As 3 param ali, e Goa decide usar uma poção caseira para transformar as garotas em seus bichinhos antes de lidar com Totó. Enquanto isso, Ciel também discretamente lança um feitiço mágico no chão para invocar um monstro poderoso. Ela e Annie estão prontas para se matar antes de alcançar o herói. Mas Goa se mete no meio, declarando um cessar-fogo, como Trump tem feito ultimamente. Annie e Ciel decidem conversar. Mas no momento em que baixam a guarda, percebem que foram paralisadas graças ao perfume paralisante especial de Goa. Goa se orgulha de sua criação. Mas Ciel diz a ela que cometeu um grande erro, pois interrompeu seu feitiço de invocação. E agora a criatura que ela invocou certamente sairá do controle. De repente, um círculo mágico aparece no chão e um dragão negro de 8 patas sai de lá. Goa decide correr por sua vida, porque lutar não é o estilo dela. Para seu choque, Annie e Ciel superam a paralisia e agarram suas pernas, dizendo que ela deve lhes dar o antídoto se quiser sobreviver. Enquanto discutem sobre isso, o dragão se aproxima delas. Mas, quando está prestes a comê-las, Totó aparece de surpresa e explode a cabeça do dragão com um único soco. As garotas não conseguem acreditar no que veem, e então Totó se vira para elas. Elas ficam esperando que ele diga alguma frase épica de protagonista, mas o tímido Totó não consegue pronunciar uma única palavra. Elas decidem elogiá-lo, afinal ele salvou suas vidas. Mas no momento em que o abraçam, o cérebro de Totó derrete de novo e ele desmaia. As garotas debatem se devem matá-lo agora,
mas Ciel diz que não deveriam porque Totó foi muito legal antes e elas devem a vida a ele hoje. Annie e Goa também concordam. Então Goa sugere que voltem para a cidade e se conheçam melhor comendo sobremesas. Ciel concorda imediatamente porque ama doces e Annie decide ir junto para descobrir se elas são inimigas ou amigas. Enquanto isso, Goa só planeja fingir ser amiga delas e atacá-las quando vir uma oportunidade. De qualquer forma, elas vão para a cidade onde decidem se apresentar devidamente. Ciel diz que é uma maga e Annie mantém a farsa de ser uma sacerdotisa. Já Goa diz que é uma dançarina que quer se divertir. É a vez de Totó. E, embora ele queira parecer um cara legal e indiferente, ele não consegue dizer muita coisa. Ele apenas murmura que vai protegê-las de todos os perigos e que está ansioso para trabalhar com elas. Então Goa o abraça de propósito para deixá-lo inconsciente e poder conversar livremente com as garotas. As três revelam suas verdadeiras identidades e motivações. E Goa diz que elas deveriam trabalhar juntas para derrotar o herói. Annie diz que vai desistir porque não está sendo bem paga para fazer cosplay e lidar com a concorrência ao mesmo tempo. Mas isso é só uma grande mentira. Ela simplesmente sobe para um lugar alto e invoca um rifle de precisão para matar Totó enquanto ele ainda está inconsciente e desprotegido. Mas enquanto ela está tentando encontrá-lo, ela vê uma garota sendo vendida como escrava. Annie não vai deixar isso acontecer e joga uma bomba de fumaça para resgatar a garota. Ela dá algum dinheiro para a menina e diz para ela correr o mais longe que puder, e então decide lidar com um mercador de escravos que se revela um monstro sem cabeça. Ele diz a Annie que ela pagará por prejudicar os negócios dele, mas ela parte para cima primeiro e rapidamente o domina com sua força e velocidade. O monstro percebe que está em perigo, então decide liberar todo o seu poder, lançando tentáculos verdes para atacá-la. Annie corta facilmente os tentáculos, mas para sua surpresa, ele consegue regenerá-los e até controlar as partes cortadas. Ela começa a se sentir encurralada, então o monstro se cobre com seus tentáculos para criar uma defesa absoluta. Mas nesse momento, Totó aparece e dá um soco tão forte que arrebenta o monstro. Annie fica chocada ao ver isso e pergunta a Totó o que ele está fazendo ali. Ele a lembra de que prometeu protegê-la e ela, de repente, começa a se apaixonar por ele também. No entanto, Totó de repente percebe a faca na mão dela e, para evitar ter que dar uma explicação, Annie sopra um beijo voador em sua direção, nocauteando-o instantaneamente. Goa e Ciel estavam observando tudo de trás de um canto e chamam Annie de brega por usar um beijo voador como arma. Annie fica irritada com elas e então Ciel pergunta por que ela simplesmente não atirou no monstro de longe. Annie responde que, se a pobre garota tivesse visto um cadáver aos seus pés, isso iria traumatizá-la. E ela não quer que ninguém cresça com esse tipo de trauma. Ela declara que vai mudar esse mundo podre, mas precisa de dinheiro para isso e não vai hesitar em matar Anon por esse objetivo. Então ela envolve sua faca com magia para acertar Totó, mas a imagem dele a salvando surge em sua mente e ela para de encantar a faca no meio do caminho, deixando-a se despedaçar no impacto. Ela dá a desculpa de que está cansada, então Goa recomenda que elas reservem um quarto numa estalagem. Ela reserva apenas um quarto para os quatro, e Totó desmaia só de pensar que todos vão dividir a cama. Annie sai porque não está pronta para esse tipo de coisa ainda, e Ciel nem sabe o que os adultos fazem nos quartos. Então ela também vai embora. Agora que Goa está sozinha, ela injeta um produto químico especial no corpo de Totó, confiante de que ele se tornará seu pet em 5 minutos. No entanto, nada acontece quando ela sai do banho. E quando tenta seduzi-lo com uma dança, ele nem acorda. Ela decide parar de se conter e entra em sua forma dominatrix, batendo em Totó com seu chicote. Ele ainda resiste ao controle dela, mas Goa acha que está fazendo progresso. Ela usa uma de suas habilidades especiais para ordená-lo a lamber seus pés, mas em vez disso, Totó pula nela e a prende na cama. Goa não está acostumada a ser dominada assim, e na verdade começa a gostar. Mas então Totó volta a si, ao ver uma vilã pronta para deixá-lo fazer o que quiser com ela, ele desmaia novamente, desta vez com um forte sangramento nasal. Goa então liga para Annie e Ciel, conta o que aconteceu, e as garotas decidem passar o resto da noite fortalecendo os laços entre elas. Mas, antes de continuar, tem 3 links para vocês na descrição. O primeiro é um vídeo que te mostra como você cria um canal no YouTube e viver dele. O segundo é onde você vai encontrar os melhores produtos de animes nos melhores preços e o terceiro um canal de games meu. Quem quiser dar uma força lá, que puder ajudar o canal com qualquer valor, o Pix está na descrição e também tem o botão valeu demais. Bora continuar. Na manhã seguinte, Goa acorda totalmente revigorada, mas Annie e Ciel já estão a julgando por ter dormido profundamente nessa situação.
Goa diz para elas se acalmarem porque há um dorminhoco ainda maior no quarto, e é o herói Totó. No entanto, Annie o examina e descobre que ele desmaiou depois de ter um sangramento nasal, provavelmente por ter visto as três dormindo indefesas. De repente, elas se lembram de suas missões e sacam suas armas para matar Totó. Mas, enquanto estão presas em um impasse, ele acorda. As garotas imediatamente escondem suas armas e vão cumprimentá-lo. Mas Totó não consegue lidar com o quão perto elas estão dele e desmaia novamente. De qualquer forma, depois que ele acorda, as garotas se preparam para sua primeira aventura. Mas Totó está em dúvida sobre suas habilidades para lidar com três beldades, já que desmaiou logo de manhã. No entanto, ele se lembra de que prometeu protegê-las e diz que fará o seu melhor. Annie pergunta para onde eles devem ir primeiro, mas Goa diz que deveriam ir para a Guilda dos Aventureiros antes de qualquer outra coisa, porque precisam se registrar como um grupo. Quando chegam à guilda, a recepcionista pede para que escrevam seus nomes e o nome do líder do grupo, e Goa diz para Totó ir primeiro porque ele é o líder deles. Ele fica chocado ao ouvir isso porque nunca esteve nem mesmo em um grupo antes, mas assume o trabalho de qualquer maneira. A recepcionista completa a papelada e pede para que esperem enquanto ela processa tudo e, para mostrar o quanto é sincero, Totó bate a cabeça na mesa para agradecê-la. A recepcionista fica assustada e Totó começa a sangrar, o que realmente incomoda as garotas. Elas limpam o sangue dele e depois dizem para ele parar de ser tão intenso o tempo todo, e ele pede desculpas, se perguntando se está apto para ser um líder. Logo o grupo deles é registrado na guilda e Totó fica radiante ao ver a licença de registro. Goa diz para ele que isso é apenas o começo e que, se alcançarem um rank, eles também receberão cartões da guilda. Acontece que todos ali são analfabetos quando se trata do básico de ser aventureiro. Então Goa explica a hierarquia usual de ranks de aventureiros, do rank I até o rank S. Ela diz que eles estão atualmente no rank I, mas que, se aceitarem muitas missões, poderão subir rapidamente. Ciel pergunta quantos dias levaria para eles chegarem ao rank S e Goa diz que isso não é um jogo idle RPG em que se sobe de rank tão rápido. Ela diz que aventureiros normais levam anos para alcançar até mesmo um rank, e Ciel surta ao ouvir isso. No entanto, Annie decide olhar o quadro de anúncios de missões, e Totó a segue. De repente, Ciel corre atrás dele e agarra seu braço, fazendo-o perder o controle e desmaiar novamente. Annie e Goa imediatamente reconhecem isso como um sinal para uma conversa privada e perguntam para a novata o que ela quer. Ciel pergunta por que deveriam se preocupar com coisas como subir de rank como aventureiros quando o objetivo delas é matar o herói. As outras duas garotas concordam com ela e decidem tentar matar imediatamente, mas acabam mais uma vez em um impasse. Finalmente, Annie sugere que cada uma tenha um dia para tentar matar Totó, e Ciel diz que concorda caso as outras duas jurem não interferir. Goa também concorda, e com isso as três garotas resolvem a questão com um jogo de pedra, papel e tesoura. Logo depois, Totó acorda e vê Ciel sentada ao seu lado porque, aparentemente, ela venceu o jogo e teve a chance de tentar primeiro. Totó sente a situação ficando estranha e quer agir como um herói descolado para impressioná-la, mas sabe que não tem isso nele. Ele não consegue pensar em nada para dizer, então simplesmente pergunta para Ciel sobre Annie e Goa. Ela responde que elas saíram para encontrar uma missão para eles e que ela ficou para cuidar dele. Ela diz que não precisa mais fazer isso, já que ele está acordado, e Totó agradece. O silêncio constrangedor retorna depois disso, mas então Ciel pergunta a Totó por que ele quer sair em uma aventura. Ela quer saber se ele está nisso pelo dinheiro ou pela fama, e Totó fica todo sério ao decidir responder a pergunta sinceramente. Ele diz a ela que quer confiança para agir como uma pessoa normal. Ciel fica chocada ao ouvir isso e Totó explica dizendo que se sente inseguro por causa da cicatriz em seu rosto e de seus problemas de habilidade de comunicação. Mas ele acha que, se matar o Senhor dos Demônios, ganhará a confiança para falar com outras pessoas. Suas palavras lembram Ciel de si mesma, porque ela também não tinha coragem de falar com outros demônios e queria completar a missão para ser reconhecida como adulta e ganhar um pouco de confiança. Ela sorri e diz a Totó que ele é igual a ela e que deveriam fazer o possível para crescerem juntos. Totó agradece, mas então Ciel sorri de canto para si mesma, pensando que ele será o único a morrer em vez do Senhor dos Demônios. Depois disso, Totó pede desculpas a Ciel porque está sempre desmaiando e causando problemas para as garotas quando deveria estar protegendo-as. Totó se lembra da vez em que ele a salvou do dragão demoníaco e diz a ele que já está fazendo seu trabalho bem. O herói tímido não consegue lidar com o estresse de ser chamado de bom garoto e desmaia novamente. Nesse momento, Annie e Goa retornam com uma missão.
Mas antes, elas provocam Ciel sobre estar apaixonada por um herói. Ela diz para elas calarem a boca e então pergunta qual é a missão que trouxeram. Goa diz a ela que a missão envolvia entrar em uma caverna e que ela poderia atacar Totó lá. Ciel pede a ela e a Annie que prometam não interferir e ambas concordam. No entanto, Annie provoca Ciel dizendo que talvez ela não consiga matar Totó porque acabou se apegando a ele. As duas se preparam para lutar imediatamente, mas Goa se coloca entre elas novamente e as impede. Logo depois, eles chegam à caverna que abriga uma masmorra de Hank, e Totó fica nervoso por entrar em um lugar completamente isolado com as 3 garotas. Ciel diz a ele para relaxar porque eles só precisam minerar um pouco de minério de ferro para completar a missão, e ele, nervosamente, segue à frente dizendo para as garotas o seguirem. Enquanto anda atrás dele, Goa pergunta a Ciel como ela vai atacar Totó dessa vez, e Annie acha que ela vai, mais uma vez, invocar um monstro gigante. Ciel responde que não há necessidade disso, porque ela primeiro verá o quão forte o herói é. Nesse momento, um monte de monstros slime cai do teto e Totó lida com todos eles instantaneamente. No entanto, Ciel diz às garotas que ele usou apenas socos para derrotar os slimes e que, mesmo quando matou o dragão antes, ele apenas o socou. Ela acha que, como Totó confia apenas em seus punhos, elas podem tirar vantagem disso e lutar contra ele com um monstro resistente a dano físico. Ela diz que slimes são bastante resistentes a dano físico. E, embora Totó pudesse facilmente derrotar os pequenos, ele definitivamente teria dificuldades contra um slime maior e mais poderoso. Annie pergunta a ela como ela vai encontrar um slime tão poderoso nessa masmorra e Ciel responde que vai criá-lo. Ela usa sua magia para combinar os slimes derrotados em um enorme slime imperador. E Totó entra em pânico porque não sentiu nenhum monstro forte dentro da caverna. Ele decide lidar com isso rapidamente e avança para socá-lo. Mas o slime não apenas bloqueia todo o dano físico do soco, como também gruda na mão de Totó, impedindo de se soltar. Ciel estava contando com isso e, para manter o ato de uma companheira de equipe preocupada, ela pede a Totó para ter cuidado porque o slime pode engoli-lo inteiro e digeri-lo vivo. Totó agradece pelo conselho e então decide mudar sua estratégia. Ele ergue o slime e o gira em grande velocidade antes de arremessá-lo contra uma parede, mas isso faz com que o slime volte na direção dele. Totó fica completamente preso pelo slime agora e é imobilizado contra a parede, incapaz de se mover. O slime gigante avança em sua direção e Ciel está confiante de que terá sucesso em sua missão. Mas então Totó executa um movimento que ninguém esperava. Ele grita alto para o slime soltá-lo e seu grito tem poder suficiente para obliterar completamente o slime. Vendo seu plano falhar tão miseravelmente, Ciel perde toda a confiança e desiste de tentar novamente contra Totó. Goa a consola e diz que, como não há mais slimes para incomodá-los agora, eles devem rapidamente minerar o minério de ferro. Eles seguem mais fundo na mina, procurando por minério de ferro, e Annie consegue encontrar alguns pedaços. Ela diz que precisam de algo para escavá-los, mas Totó diz para ela se afastar porque ele tem a melhor ferramenta para qualquer trabalho. Ele soca a parede, extraindo o minério de ferro com as próprias mãos, chocando ainda mais as garotas. Eles continuam coletando minério de ferro o dia todo. E, quando retornam ao ferreiro que lhes deu a missão, eles têm um enorme saco cheio de minério de ferro. O ferreiro fica impressionado com a colheita e diz que sempre dá essa missão para os grupos novatos para ver quão habilidosos e poderosos eles são. Ele diz que Totó pode ser o novo recordista da maior quantidade de minério de ferro minerada em um único dia e diz para ele continuar com o bom trabalho porque tem um grande futuro pela frente. Depois disso, eles voltam para a estalagem e as garotas perguntam a Totó como ele ficou tão forte. Ele, nervosamente, diz a elas que apenas se exercita muito, e isso é realmente chocante para as garotas ouvirem. Nesse momento, o outro aventureiro que estava na loja do ferreiro aparece lá e começa a falar para Totó só porque ele minerou mais minério de ferro do que ele. Ele diz às garotas para deixarem o perdedor de rank e irem com ele, porque ele é um aventureiro de rank D. Mas elas lhe dão o olhar mais desprezível que ele já viu e ele foge imediatamente. Goa diz a Totó para não ligar para o perdedor porque eles vão ultrapassá-lo em breve. Mas ele sente que o cara estava certo, porque mesmo hoje ele teve dificuldades contra slimes, que são os monstros mais fracos. Ele pensa que, se as 3 garotas não o tivessem escolhido, ele ainda seria um perdedor inútil. Então ele jura ficar ainda mais forte para poder protegê-las e derrotar o Rei Demônio.